Advocacia no YouTube, sobre direito previdenciário. O tema de hoje é bastante relevante: revisão do buraco negro previdenciário. Você já ouviu falar ou você sabe o que é e como saber se você tem direito? Esse é o nosso propósito para o tema de hoje. Mas antes de seguir com o tema, e para quem é novo aqui no canal, eu sou o advogado Edilson Vargas, sou especialista em direito previdenciário pelo escritório Silveira e Vargas Advocacia. E a minha missão aqui é trazer o melhor conteúdo da área previdenciária para você. Agora, não menos importante, peço que já faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. E ao final, o mais importante, deixe o seu like, o seu joinha lá pra gente, né? Isso vai permitir que o YouTube entenda que o assunto é relevante. Compartilhe também esse vídeo com famílias, com seus familiares, é melhor, né? Amigos que precisam dessa informação. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Pois bem, em primeiro lugar, é importante destacar que quando se fala em revisão de benefício, existem dois tipos. Primeiro, a revisão de fato, e o segundo é a revisão do direito. Mas qual a diferença de um pelo outro, doutor Edilson? Bom, vamos lá. A revisão de fato é aquela em que existe a necessidade de se produzir prova dos autos. Tá claro isso? Ok. Por sua vez, as teses de direito, né, são aquelas em que existe apenas para a correção de uma renda mensal inicial, dada pelos índices justos adotados, não existindo e não é necessário apresentar provas materiais, mas sim tudo é tratado através de precedentes judiciais dos tribunais. Tá? Como exemplo mais conhecido, nós temos a revisão da vida toda, que consiste em revisar o benefício, tendo como base a inclusão no cálculo de todas as contribuições ao longo da vida profissional, e não apenas as realizadas a partir de julho de 1994. De qualquer forma, a revisão do buraco negro encaixa também nas teses de direito, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas vamos lá. A revisão do buraco negro previdenciário é uma tese revisional reconhecida tanto pelo governo quanto pelo judiciário. Então, se você verificar que tem direito, basta apenas fazer o pedido para aumentar o valor do seu benefício mensal. Pensou bem? Tá. Em síntese, eu posso afirmar que, além do aumento do valor final da renda, o INSS deve fazer o pagamento da diferença das parcelas retroativas, não paga. E importante, isso ela faz de uma só vez. Ou seja, conforme o tipo de benefício e a forma como foi calculado, o valor desse pagamento retroativo pode ser uma bolada, ou seja, um bilhete da Mega Sena que você tanto estava esperando. E hoje, em tempos de grandes dificuldades econômicas, vai cair bem para você. Ok? Mas antes de sair calculando mais quanto que você vai ganhar com essa revisão, é necessário você saber se tem direito a ela ou não. Correto? Tá ok. Por isso, eu indico que você fique até o final desse vídeo, que nós vamos aprender e vamos passar para você os seguintes tópicos. Primeiro, doutor Edilson, o que vem ser, na verdade, a revisão do buraco negro previdenciário? Eu te respondo, eu explico, né?
O nome dessa ação revisional, ou podemos dizer de correção do valor inicial do benefício concedido, em primeira mão pode ser um tanto assustadora e dar uma falsa impressão que trata de um assunto complexo e profundo. Mas, na verdade, e eu posso afirmar com clareza que não é. Eu vou procurar nesses restantes de minutos que eu tenho com vocês, te explicar de uma forma bem simples que você vai entender todos os detalhes e no final você vai conseguir saber se você tem direito a essa revisão ou não. Portanto, é importante que agora você pegue papel e caneta e me acompanhe. Nós vamos fazer uma retrospectiva histórica. Vamos lá? Vamos começar assim. Como todos conhecem, em 5 de 10 de 98, 5 de outubro de 1988, foi assinado e promulgada a nossa Constituição Federal, que trouxe, entre outras mudanças significativas em nosso modelo previdenciário. Bom, naturalmente, a Constituição não consegue, como todos sabem, tratar de todos os temas e assuntos de um país de forma bastante plena, mas tão somente estipula as balizas pelos quais o governo deve se orientar. Assim, cabe aos congressistas, ao próprio executivo da máquina governamental do país, aprovarem leis, decretos e outros instrumentos normativos para regular os diversos setores do país. Entre eles, posso destacar a Previdência Social. Contudo, você já deve saber, o processo legislativo no Brasil não é tão rápido como deveria ser. Mas sendo que, às vezes, uma lei pode facilmente demorar anos para ser colocada em prática ou para ser promulgada. Pois bem, naquele momento histórico da pós-Constituição, lá após outubro de 1988, esse problema se agravou na medida em que eram necessárias a criação de diversas leis o mais rápido possível. Essa celeridade, na verdade, na aprovação das leis se fazia importante. Por quê? Pois o que se percebia era que as regras previdenciárias da época estavam desorganizadas e muito desatualizadas, confundindo até os servidores e a população de uma forma geral. Ora, soma-se ainda o fato de que a inflação, naquele momento, estava em níveis elevados, em níveis altos, com grande perda de poder de compra das moedas utilizadas de um dia para o outro. Diante desse cenário catastrófico, não era difícil suspeitar ou um tanto duvidar que os servidores do órgão do INSS poderiam estar calculando errado o valor dos benefícios e aí de muita gente. Dessa forma, é imperioso destacar que a partir dessa desorganização chegou-se ao principal ponto, que é o da revisão do buraco negro previdenciário. Pois, em tese, foram concedidos benefícios com valor errado, principalmente quando se falava pela correção da infração no período, o que em muitos casos não foram devidamente corrigidas dos cálculos. Por outro lado, o problema foi parcialmente corrigido em 24 de julho de 1991, quando entrou em vigor a Lei do Regime Geral de Previdência Social, válida até hoje. Essa lei é muito importante na seara previdenciária, pois dispõe
sobre os benefícios no Brasil. É impossível falar em benefício do INSS sem estar falando dessa lei. Mas o fato importante é que o governo, já sabendo dos cálculos que tinha feito errado, inseriu na lei uma ordem de revisar o valor de todos os benefícios concedidos entre a assinatura da Constituição Federal e a data de 5 de abril de 1991. Assim, o período de 5 de outubro de 1988 a 5 de abril de 1991 ficou conhecida como buraco negro previdenciário, em que os benefícios que foram calculados foram de forma errônea, o que inspirou o nome da revisão que você está aprendendo aqui hoje. E nesse momento você deve estar se perguntando: ok, certo, entendi, doutor Edilson, mas você não afirmou que o INSS tinha revisado todos os benefícios do período do buraco negro previdenciário? Mas como que pode ser, essa revisão pode ser para mim vantajosa? E como a resposta eu utilizo aquele antigo adágio popular que diz assim: olha, a teoria é uma coisa, hein? Mas a realidade prática é bem diferente. Em síntese, todos os benefícios desse período do buraco negro previdenciário deveriam, em tese, ter sido revisados. Mas não foi o que aconteceu na prática, pois muitos beneficiários não tiveram a sua aposentadoria ou pensão por morte revisada e estão lá para ser questionados. Cabe você buscar este direito. Portanto, essas pessoas têm direito sim à revisão até hoje, e este eu digo que pode ser o teu caso. Mas como saber se eu tenho direito à revisão do buraco previdenciário? O senhor tem como me dizer isso, doutor Edilson? Eu respondo sim. É muita particularidade, eu digo assim: é muito fácil saber se tem direito à revisão do buraco negro previdenciário. Se você assistiu o vídeo até aqui, já deve imaginar que existe apenas um requisito. E qual é esse requisito, doutor Edilson? O benefício deve ter sido concedido entre o período de 5 de outubro de 1988 até 5 de abril de 1991. Anotou? 5 de outubro de 88 até 5 de abril de 1991. Portanto, o direito nasce somente para as pessoas que tiveram benefício concedido entre data da assinatura da Constituição Federal de 1988 e a data prevista na Lei do Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, que podem revisá-lo pela tese do buraco negro previdenciário. E aí, promovendo o recálculo dos índices de correção corretos. Por outro lado, é importante destacar que, como alguns benefícios já foram revisados administrativamente, você deverá verificar se a sua aposentadoria ou a sua pensão por morte já não foi conferida automaticamente pelo INSS. E como eu faço isso, doutor Edilson? Eu dou três passos para você fazer isso. O primeiro passo que você deve fazer: primeiro, deve solicitar a carta de concessão atualizada ou a cópia do processo administrativo do seu benefício concedido. E aí você faz lá, tanto pelo aplicativo do Meu INSS, como pela uma ligação lá no número 135. No segundo passo, você deve analisar toda a memória de cálculo do benefício. Ou seja, na carta de concessão haverá uma lista de todos os salários de contribuição utilizados pelo INSS, quando foi calculado o valor do seu benefício. E por fim, no terceiro
passo, né, você deve promover uma comparação dos índices aplicados na correção do seu benefício com as publicações da Fundação Getúlio Vargas, um dos órgãos que se utiliza para correção de valores. Utilizado aí como parâmetro os últimos 12 salários de contribuição. Então, nesse terceiro passo, você deve promover a análise, ou seja, qual foi o índice aplicado e qual era o índice que existia anunciado pelos órgãos da FGV. Né? Uma vez conhecido, você faz a diferença. Né? E aí você utiliza 12 salários de contribuição como referência. E aí, o que eu faço, doutor Edilson? Aí vem o chamado para você, né? Se os índices comparados forem iguais a 1, anotem aí, se os índices comparados, ou seja, entre o que se aplicou e o que a FGV colocou, se numa divisão simples, significa aí que a revisão não foi feita a você e você tem direito de aumentar o benefício. Ou seja, se o índice for igual a 1, você tem direito à revisão. Agora, se o índice for superior a 1, então o seu benefício foi revisado automaticamente pelo INSS. Infelizmente, não tem direito. Agora vem o pulo do gato, e eu não poderia deixar isso para você. Você deve estar se perguntando se existe prazo para entrar com o pedido de revisão. A boa notícia é que não existe prazo para entrar com o pedido da revisão do buraco negro previdenciário. Isso mesmo, não há aplicação do Instituto da Decadência do Direito. Logo, você pode fazer isso a qualquer momento, a sua revisão, desde que você recebeu a sua aposentadoria naquele período do buraco negro. Agora, vamos esclarecer alguns pontos que está acontecendo muito no dia a dia. Né? E aí a gente quer esclarecer para que você não sofra prejuízo. Já chegou aos nossos conhecimentos de alguns clientes que nos procuraram que, ao conversarem com os servidores do INSS, receberam a notícia de que não se pode mais entrar com a ação revisional, porque já se passaram mais de 10 anos de concessão. Eu posso afirmar que isso não é verdade e está havendo uma confusão de ação. O que pode estar acontecendo, na verdade, é o próprio servidor, primeiro, não entender do conhecimento dessa tese por completo e passaram uma informação incorreta para você. Na prática, um prazo de 10 anos para ações revisionais, ele existe, mas não se aplica ao caso do buraco negro previdenciário. Mas por quê? Isso porque, sendo bem detalhista, agora, o recálculo da aposentadoria do buraco negro não é propriamente dita uma revisão, mas sim uma correção da renda mensal inicial quando começou a sua aposentadoria, dada pelos índices que naquela época não eram justos. Né? Então, portanto, eu digo para vocês, não perca mais tempo e procure, se você tiver dúvida, um advogado previdenciarista para entrar com a ação para você. Você pode estar deixando dinheiro na mesa para o INSS e isso não pode acontecer. Fale conosco. Nosso escritório tem mais de 10 anos de empenho e dedicação na área previdenciária. Saberemos com certeza indicar a melhor estratégia para conseguir que o seu direito seja garantido na justiça, de forma rápida e eficiente. Nós vamos deixar os nossos contatos no fim desse vídeo e falar para que você possa falar com os nossos especialistas em tempo real. Okay. Por hoje, é isso que eu tinha que passar para você. E se você ficou com alguma dúvida, nos contate.
Espero você na próxima semana. Até lá. Um abraço. Tchau.